Exato, importante. O Brasil tá triste. Mas pelo finados ou por conta de domingo? Domingo, né? Tá muito. Tá É. um clima estranho no ar, você não tá notando, não? Sim, sem dúvida. Tá muito estranho. Desde o resultado, não tá a mesma energia. É. Tá estranho. E já que a gente tocou nesse assunto aí, né? O que que você tá achando dessas manifestações que tá ocorrendo aí no Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Brasil, olha, cinquenta e ótimo. oito milhões de brasileiros, né? Eu acho que é extremamente relevante, né, o que significa essas manifestações. O brasileiro, ele sempre foi muito passivo, sempre aceitou tudo. As pessoas agora, sem um comando de um político em específico, se a gente observar, são manifestações absolutamente populares, não tem nenhum político nessas manifestações. É. Nenhum. Então, as pessoas estão nas ruas, elas estão se revezando, elas estão indo com as famílias delas, e são movimentos que sempre trazem essa tônica do patriotismo, as pessoas sempre cantando o hino nacional, também muita oração ali. Então, eu particularmente acho bonito. Você acha que a gente pode dar um nome a essas manifestações de manifestações antidemocráticas? Não, acho que não. É assim que a parte da mídia vem dando Trazendo, né? como nome. É. Não, acho que não. Por que que são antidemocráticas? Pois é, eu também não. Essa é a pergunta. Se nós somos livres para expressar o nosso pensamento, livres para nos associarmos e nos. Por que é antidemocrático? Não entendo. Eu acho que se você bloqueia uma estrada, aí sim, aí você já começa a restringir o direito de uma outra pessoa, o direito de si. Isso Isso. não é ser democrático. A gente sabe que é um recurso que muitas vezes é utilizado para chamar mais atenção. Mas isso não deve ser feito, né? O próprio presidente Bolsonaro fez esse alerta ontem no pronunciamento dele e repetiu hoje de novo, né? Agora há pouco, né? É, mas você está nas ruas se manifestando? Não. Por que seria antidemocrático? Eu também achei bem esquisitinho dar esse nome aí, manifestação antidemocrática. Realmente eu não sei por que desse nome aí, mas, enfim. E a gente não via esses tipos de nome, né? Tão agressivo assim em manifestações anteriores, né? Lá atrás Ah, e não, tal. é a forma como se conduz a situação das é sempre muito, Demais, demais. infelizmente. É. Eu vi uma pronunciamento também do Fábio Faria, ministro, né? Uhum. Ministro. Ele, ele falando sobre as inserções só na região do Nordeste, 147 mil inserções Amém. a menos do que o outro. Eu fiquei com esse número bem. E também todas aquelas concessões, né? Só. Não, a concessão de TV, rádio, tudo dominado por um mesmo grupo. E claro, que você não vai ter uma propaganda positiva do cara. Ué, isso aí é lógico. Né? Então, quando traz isso daí, não é para surpresa de zero pessoas. É. Zero Não, e a pessoas. gente vê também algumas contas sendo bloqueadas, né? Ah, isso aí que é o A pior. do Zezé de Camargo, por exemplo, foi bloqueada ontem. Teve, eu acho que mais umas duas outras também. Ah, do Isso, pastor André Valadão. Valadão. Carla Da Zambelli. Zambelli também foi bloqueada. Uhum, foi. Pois é, e do outro lado você não vê, né? Você não vê nada. É, isso, sinceramente, pode é uma coisa que me agride, porque eu sou liberal de verdade. Liberal entende a, a, a expressão, a fala, ela não pode ser tudo, principalmente parlamentar. É. É muito grave. Se você corta a conta da Carla Zambelli, por exemplo, vamos lembrar que ela, por ser deputada, ela está protegida pela imunidade material, garantida pela Constituição Federal, em que os deputados eles são invioláveis por quaisquer dos seus pensamentos e pronunciamentos, quaisquer.
Essa é a expressão que a Constituição Federal traz. Não existe nenhum tipo de vinculação. A liberdade de expressão do parlamentar é absoluta. Pois é. E eu fico bem impressionado, que é literalmente 2 pesos, 2 medidas. É. 2 pesos, 2 medidas. Estava aqui, nessa segunda, a gente teve a oportunidade de receber o deputado distrital, Leandro Graz, e, obviamente, a gente tocou nesse assunto. E a questão do Bolsonaro, todo mundo poder xingar à vontade, desde o Rotular do que quiser rotular, rotular. e chamar de tudo e tal, e o outro você não poder falar nada, né? E eu até falei, ué, por que que eu não posso chamá-lo de ex-presidiário? Porque eu vi ele preso. Ele ficou 2 anos preso. Então, assim, o que eu vi errado? Desver? Vou desver. Não, cara, eu vi o cara lá. Agora, se juridicamente ele foi descondenado, ou foi condenado, ou não foi, e tal, ok. Não posso chamar o cara de condenado, tal, beleza. Mas ex-presidiário eu posso, porque eu vi ele lá dentro, ué. Então vai falar assim, não, Totti, você foi uma ilusão. Você não Uma viu aqui. ilusão coletiva. Quer dizer, então, Muito triste, meu Deus. e aí você ser perseguido por você Falar a verdade. falar a verdade, sua opinião. Claro que a gente não vai chegar e seu direito de expressão está sendo tolhido. Não, eu não tô faltando com a verdade, né? Às vezes também aí entra a questão do parlamentar Daniel Silveira, né? Foi uma fala muito forte, né? Que ele tem direito de falar. Que ele tem direito, porque ele tinha também a questão da Ele tem imunidade direito de parlamentar. falar, gente. É isso que as pessoas precisam entender. Nossa ordem constitucional é muito clara. A Constituição Federal, ela garante direito É. absoluto da fala do parlamentar. Se o parlamentar vira e fala, eu acho que o Supremo deve ser fechado, é a opinião dele. É. E por que essa garantia constitucional é tão forte? Porque ele ali não está falando por ele. O parlamentar, ele é uma instituição. A partir do momento que você está dentro de um mandato, você não fala por você. Você fala por aqueles que te elegeram. Isso. Então você traz a legitimidade popular para dentro daquela fala. Então, quando o deputado Daniel Silveira falou aquilo, milhares de pessoas concordam com ele. Então você está dizendo que milhares de pessoas devem ser caladas? Exato. Se milhares de pessoas começam a questionar o porquê da continuidade do Supremo, inclusive a legitimidade das ações do Supremo, porque vamos deixar aqui muito claro, o Supremo Tribunal Federal ele deveria se restringir a questões constitucionais. Simples. Quando você vê o ministro Alexandre de Moraes determinando ordens diretamente à PRF, quem é o chefe da PRF? O presidente Bolsonaro é o chefe do executivo. Aí você vê um ministro do Supremo Tribunal Federal mandando diretamente num órgão do Poder Executivo. Gente, virou de ponta cabeça. Você bagunçou toda a ordem constitucional estabelecida, sabe? Então, o Estado Democrático de Direito ele é abalado a partir disso. E o pior é que a gente não vê um contrapeso agindo no caso do judiciário, né? Sobretudo porque a gente está vendo que o judiciário ele vai para cima mesmo de quem fala contra ele. Então, hoje no Brasil existe um clima de medo. Hoje no Brasil existe, sim, um controle daquilo que pode ser dito, e isso, obviamente, não tem nada a ver com viver no Estado democrático. Isso não é democracia. Não é. Não é. E aí você vê a questão do Daniel Silveira, você vê o outro lado podendo tudo e o lado de cá não podendo nada. Né? Você não... É a lei sob uma lupa e do lado de lá você... Ah, não, mas isso me lembra década de 80, Libertadores. A Libertadores, quando era disputada aí, quando tinha jogo na Argentina, né, Chester? E, cara, simplesmente o juizão não enxergava nada, né? Contra time argentino o argentino podia fazer tudo e o time brasileiro não podia fazer nada. E eu tô vendo
questão hoje, política que estamos vivendo, muito parecida. Muito parecida. E é contra isso que as pessoas estão protestando. As pessoas estão indignadas. Exato, exato. E vamos lembrar que o presidente Bolsonaro, eu até gravei um vídeo, eu falei sobre isso no meu Instagram. De acordo com o resultado que foi declarado no domingo, o presidente Bolsonaro perdeu a eleição. Ok. Mas o bolsonarismo perdeu? Não. Nossa, não mesmo. Né? Nós temos 5 regiões no país. Bolsonaro ganhou em 4 regiões. Ele só perdeu no Nordeste. Né? Exato. Então, em termos de regionalidade, você vê que o Bolsonaro, ele é mais forte num país como um todo. Ele foi votado na maioria das regiões. No Nordeste, houve um desequilíbrio muito grande. Ele foi muito abaixo, né? Muito menos votado do que o Lula. E aí essa diferença muito grande fez com que... E detalhe, uma diferença de 2 milhões de votos. Sim. Muito pouco, né? Para um país gigantesco como o nosso. A diferença menor da história. Praticamente um eleitorado aqui do DF. É. Né? Então, hoje as pessoas, elas estão sim revoltadas com tudo isso que aconteceu ao longo do processo eleitoral. Na realidade, a começar pela própria